Olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos limitou o poder que os tribunais inferiores têm para frear o presidente Donald Trump. Vamos ao vivo até Washington com a nossa correspondente, a Mariana Janjaco, que vai explicar para a gente o caso. Mariana, o que essa decisão significa na prática, hein? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite a todos. Leandro, na prática, essa decisão significa que fica muito mais difícil para a Justiça bloquear, suspender, pelo menos temporariamente, as medidas de Donald Trump de entrarem em vigor em todo o país. A Suprema Corte decidiu sobre um caso que, na verdade, era sobre a questão da proibição do direito de cidadania americana por nascença nos Estados Unidos, mas a Suprema Corte não julgou o mérito sobre se essa proibição tão contestada, tão controversa, é constitucional ou não, mas sim os mecanismos que outros tribunais, que cortes inferiores usaram para suspender temporariamente essa proibição de entrar em vigor. E a Suprema Corte decidiu, então, que os juízes não podem mais usar, com algumas exceções, esse mecanismo para suspender as medidas de Donald Trump de entrarem em vigor. Esse mecanismo era liminar universal, ou seja, liminares que os juízes emitem, juízes de cortes inferiores, toda vez que acreditam, que legislam acreditando que alguma política fere o direito de alguém, e aí decidem que essa mesma política, então, precisa ser bloqueada, precisa ser suspensa em todo o território nacional. A Suprema Corte decidiu que isso caracterizava um abuso de autoridade por parte dos juízes. Essa medida veio se tornando mais comum ao longo dos anos, tanto o lado dos democratas quanto o lado dos republicanos já usou essa medida para bloquear, políticas do partido oposto, e tem sido muito usada desde o começo do ano para bloquear várias medidas de Donald Trump, não só essa da proibição do direito de cidadania por nascença aqui nos Estados Unidos. Então, na prática, agora o caminho fica mais livre para que ele implemente as suas políticas sem contar com esse mecanismo que era um obstáculo, na verdade, já que era isso mesmo que era mais usado pelas cortes, para bloquear essas políticas de entrarem em vigor, e agora isso não pode mais acontecer. No caso dessa questão do direito de cidadania por nascença, isso ainda vai ser julgado, isso ainda mais para frente vai ser decidido, mas pelo menos o caminho fica mais livre agora para Donald Trump, por isso ele comemorou bastante na Casa Branca. Ele concedeu uma coletiva de imprensa, algo que é raro, o próprio presidente ir lá fazer uma coletiva de imprensa, normalmente é a porta-voz, mas hoje Trump mesmo fez questão de falar e de celebrar o que viu como uma grande vitória. A gente separou um trecho do que disse o presidente americano sobre isso. Vamos ouvir. This morning, the Supreme Court has delivered a monumental victory for the Constitution, the separation of powers, and the rule of law. In striking down the excessive use of nationwide injunctions to interfere with the normal functioning of the executive branch, the Supreme Court has stopped the presidency itself. That's what they've done. And really, it's been an amazing period of time, this last hour.